Os amigos aqui, teu nome, amigo? Oi? Mário. Mário e? Gabriel, sejam bem-vindos. Mário e Gabriel. Mais alguém? Opa, Mário e Gabriel. Vamos dar uma salva de palmas pro Mário e Gabriel. Vocês podem sentir muita vontade conosco aqui e voltar outras vezes, tá bom? Vocês devem estar sentindo falta do pastor Nasser, né? Então, não! Serve o primo? Gente, então o Nasser está viajando, tá? Então ele me incumbiu de trazer aqui a mensagem hoje para vocês. Não é uma tarefa fácil substituir o pastor Nasser, né? Então conto com a compreensão de vocês e também com a misericórdia de Deus, né? Para a gente poder trabalhar juntos aqui. Vai liberar? Maravilha. Joia, gente. Então, o tema que eu trouxe para essa noite, nós falarmos juntos, refletirmos juntos, tempo de preparar a terra, né? E eu tive a curiosidade de buscar, não sei quantos aqui gostam de mexer na terra, cultivar, tem alguém que mexe profissionalmente, que é agricultor, que trabalha no agronegócio, não? Mas quem gosta assim de mexer com planta, mexer com plantação, tem um pessoal aqui que gosta, né? Então talvez mais pessoas, né, vão conhecer mais desse assunto do que eu. Mas eu fui pesquisar, né, e alguns sites falam, né, sobre a questão de que você, para plantar, para cultivar qualquer cultivo, qualquer plantação que você vai fazer, você tem que trabalhar a terra, né? Você tem que mexer na terra, você tem que preparar a terra, você tem que arar a terra, né? E essas frases aí eu tirei de um site que trabalha ensinando a cultivar jardins e tal. Olha que interessante. Então, na maioria das vezes, é preciso mudar a terra para criar esse ambiente de crescimento, né, da planta. Ter uma terra boa é o primeiro passo para ter um jardim magnífico. O primeiro passo é a terra, sempre a terra. A terra solta e escura dos fabulosos jardins que nós vemos na televisão, nas revistas, geralmente não existe. Essa terra, naturalmente, ela não existe. Ela é criada por especialistas melhorando solos naturais. As ervas daninhas são oportunistas, tirando proveito de qualquer lugar vazio para fazer em sua casa. É necessário remover a erva daninha antes de preparar a terra, né? Então também, eu achei interessante, antes de você preparar a terra, se tiver alguma erva daninha, não adianta você mexer na terra e deixar a erva daninha lá, que ela vai se desenvolver mais ainda. Por quê? Porque você vai deixar a terra mais fértil para a erva daninha, entendeu? Você tem que tirar a erva daninha para depois preparar a terra, né? Então, com isso em mente, gente, com essa ideia de cultivar uma planta, né, vamos discorrer no assunto de hoje. Então, vamos lá em Oséias, capítulo 10, 12, diz assim. Vamos ler junto, gente? Semeiem a retidão para si, colham o fruto da verdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Interessante, né? Então a ideia realmente do plantio, de você preparar, semear, né, a terra, arar a terra. E olha que Deus coloca, né? Façam sulcos no seu solo não arado. Arar a terra é fundamental para você plantar, para você cultivar alguma coisa, né? Então, ainda nessa ideia de você arar a terra, qual que é a necessidade inicial? Fazer uma análise do solo. Certo? Tem que analisar que solo. Qual que é o cultivo que eu vou fazer, qual planta que eu quero desenvolver e analisar se esse solo está compatível com essa planta. Geralmente, se nós trouxermos isso para a nossa vida, gente, nós queremos colher frutos maravilhosos em todas as áreas da nossa vida. Esse é o fato. Ou não? Quem aqui não gostaria de colher? Não, pode ser um frutinho meia boca, meio amargo, meio... Você quer colher frutos doces, suculentos de todas as áreas da nossa vida. É ou não é? Nós queremos ser bem-sucedidos nas nossas áreas. Nós queremos ter garantia de colheita farta em todas as áreas. Mas a gente acaba esquecendo o quê? Que o solo deve ser preparado, que há a necessidade de um cultivo antes dessa colheita. E no nosso imediatismo, principalmente no que a gente vive hoje, gente, não sei aqui quantos têm filhos adolescentes, que o imediatismo é algo assim dominante. Outro dia, não só adolescente, né? Outro dia eu vi um rapaz que estava com problema do sinal do GPS. Ele estava bravo porque estava demorando 10 segundos para o GPS dele ligar, se conectar.
10 segundos, você imagina assim, o sinal está batendo lá num satélite, no espaço, né? Passa por uma malha e tal, leva 10 segundos, você fica bravo. Tinha que ser mais rápido, as coisas têm que ser imediatas. E nós somos assim também, com os frutos que nós queremos colher. Qual que é o sonho do brasileiro, gente? Falando em termos de trabalho, de aposentadoria, qual que é? Ser bilionário, trabalhar pouco, achar a fórmula do sucesso, que você trabalhe pouco ou quase nada e ganhe dinheiro a rodo, né? Ó, e tem, não, porque ó, se você trabalhar nisso, cara, eu conheço um cara que comprou uma Porsche em 2 meses. Aí o cara, opa, como é que é? Né? Aí você quer saber qual que é a mágica, né? Preparou o solo? Não preparou. Né? Aí você fala assim, ué, mas não é só em questão financeira. Nós queremos ter um relacionamento maravilhoso com a nossa esposa, com a nossa casa, com os nossos filhos. Né? Tipo assim, não, afinal de contas, eu sou o cara, né? Então, minha esposa, meus filhos têm que gostarem de mim do jeito que eu sou. Afinal de contas, eu levo o sustento para casa. Afinal de contas, né? Eu não tenho vício. Afinal de contas, eu trabalho, trabalho, casa, né? De vez em quando eu jogo uma bolinha, de vez em quando eu faço isso, mas eu sou sério. Tem que ter um relacionamento perfeito em casa. A gente esquece que a gente está lidando com pessoas, né, que precisam também semear e colher, da mesma maneira que nós precisamos semear e colher. Análise do solo, gente. Primeiro ponto, né? Todo solo precisa ser mexido. Todo solo precisa ser mexido, certo? Solo que não mexe, o que acontece com o solo? Ele fica compactado, ele fica duro, ele fica seco. Né? Já tentou plantar? Não sei quantos tem em casa aquele vaso lá que acabou morrendo a planta e ficou aquele vaso lá. Você sabe qual que é, né? Aquele vaso. Aí você lembra, aí a tua mulher ganha uma planta e fala assim, eu preciso plantar, a gente precisa plantar em algum lugar. Aí você pensa assim, tem um vaso. Aí você vai e acha aquele vaso. Aí você quer plantar. Aí você vai com uma colher de cozinha. Você não tem nem o equipamento, né? Você vai com uma colher de cozinha, você quebra a colher na terra, né? Você tenta, né? Por quê? Porque o solo está compactado, está sem vida, sem nutriente, né? Não foi mexido. Agora, gente, vamos trazer para a nossa vida. Quantos aqui gostam de ter as suas vidas mexidas, reviradas? Assim. O solo está compactado, você fala assim, nossa, dá quase para fazer um aeródromo aqui, dá quase para pousar avião no meu solo. Mas meu solo e o teu solo não foi feito para pousar avião. Foi feito para dar fruto, para ser semeado, para ser cultivado e dar fruto. Aí você fala assim, mas precisa mexer. Mas agora, na minha idade, eu já colhi tanta coisa boa desse solo. Nossa, nos anos 90, nos anos 80, você não sabe quanto fruto que eu dei. Você não sabe o que eu já fiz. Você não sabe ficar vivendo que nem museu, vivendo de passado. Aí se precisa plantar alguma coisa agora, não tem jeito, está duro, está compactado. Então, a gente fica assim, não queremos mexer na nossa vida, no nosso solo, queremos ver se acha alguma coisa para plantar e não tem jeito. E geralmente já está com muita erva daninha, né? Porque a erva daninha ela é oportunista. Ela, onde tiver um espaço, ela cresce, né? Então, primeira coisa é a dificuldade de você olhar para dentro de você mesmo e falar assim, como é que está o meu solo? Como é que está o meu solo? Ele está fofo? Ou eu preciso arar o meu solo? Seu solo está arado? Meu solo está arado? Ele está fértil? Porque muitas vezes nós vamos pedir para Deus assim, Deus, me usa. Deus, me dê oportunidades. Mas como é que está o seu solo se Deus jogar uma semente e falar, não, eu vou plantar, eu vou cultivar em você alguma coisa. Aí Deus olha para o nosso solo e fala, só dá para pousar avião, meu. Dá para fazer um campo de futebol de salão, né? Aqueles bem duro mesmo, né? Muitas vezes a gente fica assim. E a palavra de Deus, gente, nos diz, façam sulcos no seu solo não arado.
Para arar a terra, a gente precisa do quê? Do arado, né? Hoje tem arado moderno, tem coisas que acontecem, máquinas, tratores. Mas na época, antigamente, o que era? Um pedaço de um galho de árvore com uma pedra amarrada na ponta, ou depois um ferro amarrado na ponta, que você precisava rasgar a terra, né? Então, até hoje, quando você precisa arar a terra precisa ser rasgada, né? Ela já precisa ser mexida. Você já viu aqueles tratores? Outro dia eu vi uma mega trator com aqueles discos de arado assim, entrando na terra e entra, sei lá quantos centímetros, meio metro na terra. Aquilo vem tolete de terra que até salta, né? A terra estava tão compactada que ia passando assim, pedras iam pulando, né? Então, quanto tempo o meu solo e o teu solo não é arado? Né? Você já plantou, já produziu, já colheu muitas coisas boas na sua vida? Ótimo, bênção. Mas o solo, gente, eu vi também uma pesquisa que tem um sistema chamado plantation, que você divide em quatro áreas do solo, e aí você deixa sempre uma área para ser restabelecida. E você vai plantando, e sempre uma área fica sem ser plantada, só melhorando, recebendo nutrientes e tal. Então, sempre a nossa vida a gente precisa o quê? Receber nutrientes, sempre precisamos arar para poder ser cultivado. Por mais frutos que você tenha dado, por mais frutos que eu tenha dado, gente, vai ter um momento na nossa vida que a gente precisa parar e receber esse rasgo no solo. Isso que incomoda. E muitas vezes dói, né? Muitas vezes dói. Porque nós queremos o quê, gente? Nós queremos os recursos, nós queremos os frutos. E aí nós chegamos para Deus e falamos assim, Deus, me dê os recursos, Deus. Me dê os recursos, você vai ver que quando o Senhor me dá os recursos, eu vou frutificar. Né? Usa-me do jeito que eu sou. Não mexe com a minha vida, usa-me do jeito que eu sou, que você vai ver como que eu vou frutificar. Aí Deus fala assim, filho, me dê propósitos antes de eu te dar o recurso. O que você vai cultivar? O que você vai plantar? Qual que é a semente que você está plantando? Se está usando semente. Muitas vezes, gente, nós queremos receber, nós queremos frutos sem plantar, sem semear. Todos conhecem a lei da semeadura. Se você não semeia nada, não planta nada, como que a gente vai receber? Né? Fica difícil. Então nós falamos assim, Deus me dê recursos. E Deus olha para mim, para você e fala assim, filho, me dê propósito. Eu preciso de um propósito teu para te dar recurso. Não dá para pular, não tem atalho. Não tem atalho. E é isso que a gente precisa refletir, gente. Como é que está? Eu preciso fazer sulcos no meu solo. Eu preciso arar a minha terra. Então vamos pensando, como é que está? Como é que está a minha terra? Como é que está sem o sulco? Existem sulcos que eu fiz ou não? Não, não está. Está compactada? Então precisa arar, precisa mexer. Né? E sempre lembre, gente, que o propósito, ele sempre vem antes do recurso. Aguardem isso. O propósito, ele vem antes do recurso. Deus, ele é poderoso para dar infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus é o Deus do impossível, sim. Ele pode mexer com qualquer possibilidade. Ele pode mudar qualquer possibilidade ou impossibilidade humana. Ele é poderoso para fazer isso, concorda? Mas, gente, o propósito precisa vir primeiro. E às vezes na nossa vida a gente demora muito tempo para saber qual que é o nosso propósito. A gente trabalha, a gente estuda, se forma, começa a trabalhar e tem um trabalho, tem um emprego e muda, e aí tem empresa, e tem isso, aí correria, e casa, tem filho, Aí você chega com 50, 60 anos, você para assim, geralmente dá aquela crise, né? Bate assim, onde eu estou indo? Né? Qual que é o propósito da minha vida? Eu sou médico. Eu sou dentista, eu sou engenheiro, eu sou empresário, eu sou qualquer outra profissão. Isso não é propósito. Isso é um instrumento, né? Uma capacidade que Deus dá, um talento que Deus dá para a gente poder exercer o nosso propósito. Então, o propósito é alguma coisa que Deus pede de mim, de você. Qual que é o propósito? Deus vai cutucar a gente. E muitas vezes a gente acha que o nosso propósito tem que ser algo assim,
mudar o mundo. Às vezes o propósito é servir. Jesus, se a gente se espelhar no exemplo de Jesus, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele serviu, um mestre que serve, um mestre que serviu, um mestre que caminhou junto. E muitas vezes a gente quer propósitos grandiosos. Não, você vai ver. A gente sempre fica naquela, você vai ver. Quando eu tiver o recurso, você vai ver. Quando me derem aquela possibilidade, você vai ver. Aí você vai ver que eu vou fazer diferença no mundo. Quando eu tiver. Quando eu tiver. E o tempo vai passando, e você fala assim, bom, não teve, e aí? Pois é, não tive sorte na vida. Não é? Isso que a gente mais vê. E às vezes, crises existenciais, depressões, porque por falta de propósito. Às vezes o propósito é simples, gente, é mais simples do que você pensa. Né? Então o propósito vem sempre ele vem antes do recurso. Ok? Dando sequência aí, gente, uma outra questão, né? Lucas 9,62 diz o quê? Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que a gente pode entender com isso, gente? Eu vou arar a terra. Então tá, eu vou arar. Deus, vamos mexer. Pode mexer na minha vida, pode rasgar a terra, pode fazer o que o Senhor quiser. Eu vou seguir o que o Senhor falar para eu fazer. Ok. Aí você põe a mão no arado. A questão de olhar para trás, ela tem duas conotações aí. Uma é a questão de olhar para trás e falar assim, mas que saudade daquela época, né? Se a gente for pensar no povo hebreu, né? Foi pro deserto, para ser levado à terra prometida e começou a murmurar, reclamar, por quê? Pois é, maná do céu. Lá no Egito, o Egito eu tinha fruta, tinha um monte de coisa que eu comia. Tudo do bom e mulher. Mas você era escravo. Eu era escravo, mas era tão bom. Às vezes acontece isso na nossa vida. Deus nos chama para quê, gente? Deus nos chama para a liberdade. E a gente fica com saudade da época que a gente era escravo. Mas naquela época, eu tocava o terror. Nossa. Quase me matava. Era tão bom. Teve uma vez que eu bebi tanto, que, eu quase entrei em coma alcoólica. Nossa, legal. Uma vez eu peguei o carro, cara, nossa, eu dei 230 na estrada, assim. Legal. Que saudade dessa época. A gente começa a ficar com saudade do quê? De coisas da época de escravidão, da época do Egito nosso. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, não é tão difícil tirar o povo do Egito. O mais difícil é tirar o Egito do povo. Pra gente é assim, gente. Às vezes é mais difícil tirar o Egito de dentro da gente do que a gente sair do Egito. Né? Então, uma outra questão do olhar para trás é você acabar se tirando a sua atenção, você acabar negligenciando o trabalho que você tem que fazer. Imagina, gente, você com o arado na mão, só você sulcando a terra ou um animal puxando. A tendência qual que é se você perder a atenção? A distração. E a distração, quando você vai ver, você começou aqui e terminou ali. Quando você vai ver, o boi parou, que estava puxando o arado, você nem viu. Você ficou, que legal. Uma árvore. Que bacana. Você começa a olhar as circunstâncias e aí você desfoca, você perde o quê? A diligência, perde o foco, perde o objetivo. E a gente, na nossa vida, às vezes, a gente tá com o arado, começa, não precisa levantar a mão, gente, mas quantas vezes você começou alguma coisa e não terminou? Alguma coisa que você falou assim, agora você vai ver, agora ninguém me segura, você vai, começa. Passa um mês, você conversa, e como é que tá aquele negócio lá? Não tá mais, né? Sabe o que é? Aí vem
sabe o que é? É que fulano não me ajudou. Puxa, cara, mas eu tive um sócio que, isso é complicado. Mas minha mulher, não sei o que, o mercado. Né? Sempre a gente terceiriza. Né? Então, essa falta de diligência, né? E diligência o que é, gente? Né? A diligência é o interesse e o cuidado aplicado na execução da tarefa. É o zelo. Então, você pôs a mão no arado. Não, realmente, Deus vai mexer na minha vida, eu quero frutificar. A palavra diz lá, ara o seu solo. Vamos arar o seu solo. Eu vou arar, então eu vou colocar a mão no arado. Eu preciso ter interesse, eu preciso ter cuidado, eu preciso ter urgência, tom de urgência. Vou arar, vou ficar lá 1 ano arando. Aquela parte que você arou já compactou de novo. Arar a terra tem que ser rápido, gente. Isso é outra coisa que eu vi, pesquisando também. Não pode ficar esperando. Uma chuva que dá, pronto, já mexeu naquilo que você já fez. Né? Então, na nossa vida, a mesma coisa acontece. Não dá para brincar. Não dá para... Tem que ter um senso de urgência. Eu quero preparar para receber as bênçãos de Deus, receber, semear e colher o mais rápido possível no tempo certo. Né? Então, muitas vezes, a falta de diligência faz com que a gente perca o foco que a gente precisa ter no momento que a gente está rasgando a terra. Né? Uma outra questão, gente, importante. Tudo bem, gente? Tudo bem. Nós estão juntos aí? Beleza? Né? Então, a pizza, eu sei que está fazendo a digestão ainda, assim, mas né? Reserva um pouquinho do sangue no cérebro aí, olha lá, né? Segura um pouquinho para estar junto aí. A escolha das sementes. Bacana, eu quero plantar, eu quero frutificar. O que a palavra lá diz? Né? Qual tipo de semente? Semeia retidão para si. Isso, gente, é fundamental. Sabe por quê, gente? Porque às vezes se a gente não descobrir o nosso propósito, a gente pode semear coisa ruim. Tem muita gente que escolhe semente assim, com uma falta de atenção. E uma outra questão que eu vi também do pessoal que cultiva é assim, às vezes a semente pode estar com fungo. Às vezes a semente pode estar seca. A escolha da semente. E outra, se você quer colher morango, você tem que plantar a semente de morango. Às vezes você quer colher morango e planta mandioca. Gente, não vai dar certo. Deus, o que aconteceu? Eu semeei. Tá, mas você semeou errado. Você queria uma coisa e semeou outra. E a motivação é importante. Nem toda planta é boa, certo? Deus, me ajuda a semear porque eu quero fazer um plantio de cannabis. Cadê a motivação? Não, vai nascer uma maconha bonita, assim, né? Vistosa. Vai dar fruto? Vai. Fruto vai ser bom? Aí que tá. Então, a escolha da semente. Tem um ditado que diz o quê, gente? Quem planta vento, colhe tempestade. Gente, a gente não pode esquecer que o fruto que nasce, ele é sempre maior que a semente. Sempre é maior. A gente tem que entender isso, gente. É muito importante a gente perceber. Você fala assim, mas eu só fiz aquilo. Foi só uma bobeirinha. Não era para tanto. O fruto sempre é maior que a semente. O que você plantou? Foi uma sementinha. Foi uma semente ruim? Foi. Foi uma semente ruim, bem ruim. Mas eu não imaginava que ia dar esse estrago todo. O fruto é maior que a semente. Você quer colher o tamanho da semente que você plantou? Não tem jeito, gente. Alguém conhece algum fruto que é menor que a semente? Não tem. Agora, você pode plantar coisas boas. E quantas vezes que a gente planta coisas boas, você fala, nossa, mas eu só fiz aquilo. Foi uma atitude boa que eu fiz, mas foi tão simples. E olha o que aconteceu. Aí a gente pode colher coisas muito boas. Com a semente boa que a gente plantou, num solo arado, num solo fértil. Né? Essa que é a grande diferença. Então não se esqueçam, gente, que sempre os frutos eles são maiores que a semente. Pense nisso para você. E outra, semeia retidão para si.
Retidão, coisas boas, coisas retas, coisas nobres, sementes boas, sementes nobres, a gente vai ter aquilo que a gente precisa. E fundamental de tudo isso é o quê? Opa, desculpa. Essa é uma frase do Charles Spurgeon que eu gosto bastante, né? Esperança é esperança, mas é uma loucura total esperar por coisas impossíveis ou esperar a colheita sem semear, ou pela felicidade sem fazer o bem. Eu queria ser tão feliz, né? O ser humano busca a felicidade como um fim, né? Qual que é o fim do ser humano? Ah, ser feliz, né? Agora, você tem plantado o bem? Né? Como o Spurgeon coloca, né? É loucura você esperar uma colheita sem semear. Gente, Deus, aí você fala assim, mas Deus não pode prover? Percebe os milagres de Jesus, gente. Lembra de alguns milagres de Jesus? Sempre teve uma participação humana, concorda? Milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele não poderia fazer, brotar pão e peixe? O que tinha lá de humano? A apresentação de alguns peixinhos e alguns pães. E a palavra diz que sobraram muitos. O pessoal se alimentou, né? Calcula-se mais de 5.000 pessoas se alimentaram. E sobraram muitos cestos. Teve gente que levou cesto. Às vezes a gente vai para a nossa colheita, gente, assim, eu vou plantar essa sementinha aí, é boa, o solo estava bom, vamos ver se dá uma frutinha. Pode ir com cesto, gente. Se Deus está no negócio, pode ir com cesto, que você vai colher muita coisa e ainda vai sobrar. E aqui eu não estou falando de nenhuma teologia da prosperidade, não. É a palavra de Deus. Nós vemos ali chuva de justiça, chuva de bênção. Quando Deus fala de chuva de bênção, não é uma goteira, é uma chuva. É muita água que acontece, né? Busque o especialista. Quem é o especialista? É Deus. Quando? Uma pergunta importante que a gente tem que fazer é quando, gente? Quando buscar? Sempre. Já, agora. Às vezes nós fazemos os nossos planos, nós preparamos a nossa... E ela fez pátina nesse piano. Lembra? Hoje não faz mais, né? Aquela pátina assim. Tal. E eu estava em Marília, na casa dela, quando ela morava uma vez, e aí eu tinha uma caminhonete na época, e ela falou para minha esposa, olha, você sempre gostou do piano, você não quer levar o piano? Eu ouvi aquilo e falei, opa, é para já. Dei um jeito de caber o piano na caminhonete. Eu falei, bom, agora eu vou restaurar esse piano. Com a minha experiência zero em restauração de qualquer coisa. Comecei a tirar a pátina do piano. Comecei a mexer, né? E aí eu chamei, depois de uns 3 meses mexendo, final de semana eu ia lá, ficava mexendo e tal. Como toda a parte de corda estava ruim, a máquina do piano estava ruim, eu chamei o especialista, o cara que mexia com o piano, para mexer na máquina. Ele olhou o móvel assim e falou, quem que está mexendo no piano? Eu falei, eu? Eu? Especialista aqui no piano. O que você vai fazer assim, né? Só que mal lhe pergunte. Eu falei, eu vou tirar toda a parte, mas não vou passar um verniz aqui fosco que vai ficar... Que verniz que você vai passar? Um verniz naval, assim, alguma coisa. E fala assim, faz isso, não é assim que faz. O cara, acho que tanta dó, fala assim, cara, você vai estragar o piano. Mas o que tem que fazer? Não, porque eu tenho que passar uma mão disso, tenho que passar uma mão daquilo, tenho que fazer, 2, 3 vezes, tem que esperar secar. Não dá para fazer. A minha intenção era boa, só que eu não peguei o especialista na hora certa. E às vezes a gente faz isso, gente. A gente começa a tirar a casca das coisas e vai de qualquer jeito e depois, Deus, você não saiu do jeito que eu queria. Busca o especialista. O que a palavra diz lá, gente? Né? Pois é hora de buscar o Senhor. É hora, não é que foi hora de buscar o Senhor e nem será a hora de buscar o Senhor. Né? Quando que é? Qual é o tempo? Qual é o tempo? O tempo é agora. Pois é hora, é agora. É o tempo de buscar. Mas antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa, antes de você olhar, de fazer análise do solo, porque o nosso coração é enganoso. Você pode olhar para o seu solo e falar, tá bom esse solo aqui, esse solo já deu muita planta, já deu muita coisa boa.
Até para análise do solo a gente precisa de especialista. E Deus é o especialista. Ele vai ajudar a analisar o meu e o teu solo. E falar o que precisa. Tá muito alcalino. Está muito ácido esse solo, meu filho. Vamos dar um jeito nisso, vamos equilibrar. Ah, mas tá fofo, mas está sem nutriente. Vamos dar nutriente, a gente precisa de nutriente. Então tá, Deus, me ajuda? Te ajudo, filho, vamos lá. Põe a mão no arado. Vamos pôr a mão no arado. Deus vai ajudar. Então, busca o especialista, gente, agora. Então, se você está com um plano, está com um projeto de vida na tua empresa, na tua família, seja onde for, busca o especialista, não deixa para buscar na hora que o caldo entorna. A gente é assim, não é? Ai, Deus, olha o que aconteceu. Eu planejei tudo. Né? Pensei que o Senhor ia me abençoar. Eu fiz tudo certinho. Fez mesmo? Era aquilo que Deus queria? Ah, não, mas eu fiz certinho. Mas lá no começo, a gente esqueceu de submeter os nossos planos a Deus. Para que Deus pudesse dizer se é assim ou não. Muitas vezes a gente submete as nossas atitudes depois que o plano nosso já foi traçado e definido. É como se Deus não tivesse competência de ajudar a gente a decidir o plano. Porque a nossa mente está tão focada naquilo, está tão obsessiva em conseguir aquilo, em fazer aquilo, que a gente acaba ficando independente de Deus. E na hora que a gente traça a meta, a gente pede auxílio de Deus. Mas Deus fala assim, filho, eu não queria, não era isso que eu queria para você. Vamos mudar as coisas, vamos reverter. Não era esse tipo de solo que eu precisava. Eu quero que você colha morango, não abacaxi. Eu vou ter que mudar o solo. Vou ter que ser outros nutrientes. Então a hora de buscar é agora, gente. É já. Está sensível à voz de Deus. Vou colocar um videozinho, gente, que fala um pouquinho, né, mais essa questão do fazendeiro, nós como fazendeiros, como agricultores, e o papel de Deus. Vamos lá. God has given you work to do. Whether the ground you've been given is fertile and ripe for planting, or fallow and in need of nourishment, whether it's time to reap your harvest, or time to begin sowing seeds, the job is yours. Equipping and readying yourself to do the work God has ordained for you to do is crucial. But you can rest assured God will be faithful to do His part in completing the works He has prepared for you in advance. God will not take the seed from the farmer's barn and plant it, or plow the field for it. These are the farmer's responsibility. The only variable in this equation is you. Deus não vai fazer o trabalho que é para a gente fazer. Deus não vai pegar a semente, tirá-la do celeiro e colocar e plantar. Ele pode fazer? Pode. Mas ele trabalha de que maneira? Ele trabalha com o nosso trabalho também, com a nossa participação nisso. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, lembra da história? Lázaro estava morto, Deus ressuscitou, havia uma pedra que tapava o sepulcro de Lázaro. Qual que foi a participação humana na ressurreição? Jesus pediu para remover a pedra. Gente, o mais difícil ele fez, ele ressuscitou. Você acha que não podia a pedra virar pó? Poderia, mas removam a pedra. Nas bodas de Caná, transformou a água em vinho. Ele não poderia fazer vinho aparecer? O pessoal começou a encher as talhas de água, né? Trazer água. Tem a participação humana. Então, quando Deus fala assim, arem o teu solo, é para pegar a mão, pôr a mão no arado e arar o solo. Quando é para plantar, escolher as sementes, exige a nossa participação. Ele não vai tirar a semente do celeiro e vai plantar para a gente. Não, é responsabilidade nossa. Depois ele vai dar todos os recursos necessários para que a gente possa ter uma boa colheita. Ele vai dar chuva,
Ele vai dar o tempo bom, Ele vai fazer aquilo que é necessário para que a gente possa ter boas colheitas. A partir do momento que a gente cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Não tem área da nossa vida onde Deus não requer que nós tenhamos propósitos. Em tudo. Na área profissional, na área pessoal, relacionamento de amizades, tudo precisa haver um propósito. Então a gente fica vagando nessa terra como se fôssemos folhas ao vento. Né? Tudo bem até aqui, gente? Então, estou terminando. Alguns insights para a gente, né? Então, só para a gente refletir um pouco sobre o quê? Objetivo mais foco, mais desprendimento, mais ousadia. Arar o solo, gente. Para a gente arar o solo, a gente precisa ter desprendimento, a gente precisa ter objetivo, a gente precisa ter foco, a gente precisa ser ousado. A gente pode não ter medo. Se a gente tiver medo, a gente não deixa rasgar o nosso solo. A gente vai transformar o nosso solo em aeródromo. Vai pousar avião no nosso solo, mas não vai nascer nada. Não tem jeito, a gente precisa disso. Identificar e remover as ervas daninhas. Não tente arar o teu solo com erva daninha. Tem que tirar as ervas daninhas. Aquilo que está atrapalhando, tira para depois arar. Se arar com erva daninha, e muita gente faz isso. Ah não, vai do jeito que é. Não resolve a vida. Às vezes está carregando problema, está carregando pecado, está carregando um monte de coisa e não resolve a vida. Ah, Deus vai me usar assim mesmo e vai. E vai assim, a erva daninha vai naquele bolo de tecla assim, aí planta. Aí nasce o quê? Nasce, planta, nasce. Mas o que cresce junto? Erva daninha. E a gente vê muita gente assim. Você olha para pessoas e fala assim, até dá umas coisas boas, mas putz, tem uns negócios que tá complicado, né? Então a gente deixar a erva daninha tomar conta. Resultados diferentes, a gente sempre bate nessa tecla, a gente ouve isso, lê isso em todo lugar, gente. Resultados diferentes demandam o quê? Atitudes diferentes. Não há como a gente obter resultados diferentes mantendo as mesmas atitudes. Se eu preciso de alguma coisa diferente na nossa vida, tem que mudar a nossa atitude. Tem que mudar, senão a gente vai... Quer colher outra coisa? Outra planta? Outro fruto? Mas eu estou colhendo, Murilo, estou colhendo fruto, mas eu queria outro fruto. Então tem que fazer o quê? Preparar o solo de novo, escolher as sementes de novo, mudar as atitudes para que você tenha resultados diferentes. Fala assim, mas a vida inteira eu colhi mandioca, estou cansado de colher mandioca, eu queria colher outras coisas. Então, você tem que fazer tudo do começo. Vamos analisar o solo, vamos chamar o especialista, vamos ver o que precisa fazer no solo, vamos escolher as sementes, vamos fazer tudo de novo para poder colher o fruto diferente, ter atitude diferente e buscar esses resultados diferentes. Ter disposição para recomeço. Eu gosto que sempre o Nasser fala, né? Não tem idade mais para isso. Né? O que ele fala? Morreu? Enterra o cara, então. Mas não tem mais idade. Não sei o quê. Gente, tem uma síndrome, né, de envelhecimento precoce aí que parece que todo mundo quer pegar a plaquinha lá de estacionamento lá. Não sei o que acontece. Às vezes o cara com 20 anos, quando chegar, né, pegar minha plaquinha, né, e não parar de sonhar, parar de, ter recomeços, recomeçar, dar uma resetada, não é? Quem aqui, né, da área, Samuel, aqui, quem mais que mexe com tecnologia, assim, que conhece, né? Quando a coisa não está funcionando assim, o que tem que fazer? Tem que resetar. Você sabe que muito equipamento eletrônico tem um buraquinho assim que cabe um alfinete. Sabe para que é aquilo lá? Para resetar, restaurar até de fábrica. Às vezes a gente precisa dar umas resetadas na nossa vida, a gente fica tanto vírus, tanto malware, né? Que a gente precisa dar umas resetadas assim também. Então, a gente precisa estar disposto para recomeço. Se você tiver 20, se você tiver 30, 40, 50, 60, 70, 80, sempre é tempo de recomeçar alguma coisa. Quebrar resistência à mudança. Nossa, gente. É uma dificuldade, né? Eu estou falando isso porque eu tenho essa dificuldade também. Puxa, precisa mudar. Putz, mas vai que não dá certo. Tá tão bom assim. Mexer na área da zona do conforto, né? Como é que faz? A gente fica naquela. Quebrar essa resistência. Entender que sem semeadura não tem colheita.
Não tem como você querer a colheita, você fica a vida inteira sonhando. Poxa vida, né? Eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo. O que você está semeando? Nada, mas estou orando. Ótimo que você está orando. Continue orando, mas não se esqueça que Deus vai exigir uma atitude tua. Propósito antes dos recursos. Sementes ruins, colheita ruim. Analise as sementes. O fruto sempre é maior que a semente. Sejam eles frutos bons, sejam eles frutos ruins. Então pensa nisso. Quem planta vento, colhe tempestade. Não quer uma tempestade na tua vida? Não planta o vento. Não tem como você acender um fósforo na palha e ficar só aquele foguinho na palha. O que vai acontecer? Consequência daquela chama, daquele fósforo. Mesma coisa com a gente. Né? O fruto sempre é maior que a semente. E o tempo é agora. Quando começo? Já. Hoje. Mas segunda-feira, né? Hoje eu comecei a dieta. Amanhã... Não, domingo. Domingo eu vou na igreja. Aí lá na igreja... Aí eu... né? Aí é agora. Precisa recomeçar alguma coisa em casa? Agora. Não deixa a esposa dormir, não. Vai lá, acorda ela se estiver dormindo. É hoje. Precisa restaurar alguma questão com o teu filho, com teus filhos? É hoje. Eu preciso arar meu solo. Chama o especialista. Quando? Agora. Pois é tempo. Não vai ser o tempo depois. Amanhã pode ser tarde. Gente, não deixa para amanhã. A gente tem essa ideia de essa atitude procrastinadora para as coisas, não tem? Principalmente nós homens aqui. É que nós estamos em homens aqui, mas tinha uma mulher lá. Né? Opa, tudo bem, Cristian? Joia? Era a mulher do Cristian, né? Ou não? Acertei? Tá bom. Ele pediu para ela sair, porque senão a coisa lá em casa ia pegar fogo. Brincando. Mas assim, tem o pessoal na internet nos vendo também. Mas nós, homens, temos uma atitude procrastinadora muito forte, não é? Não é verdade? Ou não? A gente tem que lutar contra isso. É um tal de deixar para depois aquilo que a gente pode fazer hoje, né? E às vezes não é o que pode fazer hoje, é o que deve fazer hoje. Né? A torneira está pingando, que até a cerâmica da pia assim, já tá marcada, assim, já tatuou o caminho da água, assim, e está pingando. R$1 você troca lá, uma chave de fenda você troca o negócio. Mas não, deixa para depois. Mas a gente faz isso na nossa vida, o tempo vai passando. Né? Gente, quero deixar 3 perguntas para a gente encerrar, para a gente refletir nessa noite. Só essas 3. Queria provocar você a não só pensar nessas 3 perguntas, mas fazer um exercício bem difícil, que é você marcar essas perguntas e perguntar para alguém muito próximo teu. Sua esposa, filho, pai, mãe, não importa. Você levar essas 3 perguntas e falar assim, hoje eu ouvi alguma coisa sobre plantar, colher, semente e tal. Eu já refleti sobre essas 3 perguntas, mas gostaria dessa resposta sincera tua. Eu vou ter que chegar em casa, talvez minha esposa esteja assistindo. Chegar lá, você me responde. Mas fazer essas 3 perguntas. Meu solo está compactado, duro e não arado? Pensa. Quais áreas da minha vida eu preciso mudanças? Eu preciso colher frutos diferentes do que eu estou colhendo. Quais as áreas? Quais frutos diferentes eu quero colher? E quanto e o que eu estou semeando nessas áreas? Eu estou semeando a retidão? Ou não? Que Deus nos ajude, gente. Né? É difícil, é alguma coisa que mexe com a estrutura, porque a gente tem que rasgar muitas coisas na nossa vida, mas que a gente possa refletir realmente para poder ter boas colheitas. E sempre é tempo.
E sempre o especialista está disposto a nos ajudar. Nunca ele está sem tempo. Nunca ele vai falar, não, depois. Sempre. Se você buscar ele agora, nessa noite, ele vai te responder. Ele sempre está disposto. E muitas vezes nós que não reconhecemos a ele. Nós queremos fazer com os nossos próprios esforços, com a nossa competência, e afinal de contas, nós temos uma vida aí de expertise que a gente não quer abrir mão disso, porque afinal de contas foi Deus que me trouxe aqui, mas quando a gente precisa renovar o nosso solo, a gente não tá, às vezes não está tão disposto a fazer isso, e a gente precisa da ajuda do especialista. Joia, gente? Vamos orar pedindo para Deus nos ajudar, né? E antes de orar, eu queria dar uma palavra aí para o pessoal da internet que está nos acompanhando, né? Obrigado por você estar nos acompanhando. Lembre que nós estamos aqui, ao vivo sempre é melhor, né? Toda segunda-feira, a partir das 6:30 da tarde, no Dom Giovanni, aqui em Curitiba. Às terças-feiras, em São José dos Pinhais, no The One Business Tower. Né? Se você quer saber um pouquinho mais sobre o movimento Palavra de Homem, entre em www.palavradehomem.com. Tá bom? Deus abençoe a sua vida também. Vamos orar, gente? Santo Deus, nós te somos gratos, Deus, por mais um tempo aqui que nós passamos entre amigos, Deus, entre irmãos. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que se preocupa com o nosso plantio, com o nosso solo, com a nossa colheita. Eu sei, Pai, que o Senhor tem planos, Deus, de frutificação na vida de tantos homens aqui. E começar por mim, Pai, eu peço, Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor se mostre, Deus, para que a gente possa analisar o nosso solo, como que ele está. Está um solo duro, pobre, enfraquecido talvez por tantas colheitas que nós tivemos no passado, mas que agora a gente está cansado para arar novamente, para buscar novas sementes. Nos ajuda, Pai, a sair dessa passividade, Deus. Nos ajuda porque o Senhor é o especialista. Mas nós queremos trabalhar e fazer a nossa parte. Portanto, eu peço que o Senhor ajude cada homem aqui, Deus. Nos dê uma semana abençoada. Nos dê uma semana de confronto, Deus. Que a gente possa crescer, Deus. Questionando valores, questionando posicionamentos que nós temos, Deus. Que muitas vezes não são os corretos, Deus. Mas nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia da gente. Nos despeça na Tua paz, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Gente, obrigado pelo tempo, tá? Pela participação. Semana que vem, segunda-feira, vamos dar acertar de volta aí, tá bom? Grande abraço para vocês.